Já estão vendo aqui, né? Pelo que apareceu aqui na telinha do lado, agora a gente vai ficar por dentro do mundo do futebol com o João Paulo Quintela, que já está aqui. E aí, rapaz, semana passada, né, na sexta, a gente estava comentando sobre o mau momento do Fortaleza, sobre o bom momento do Ceará, porém, nesse fim de semana tivemos derrota do Ceará e empate do Fortaleza, não é isso, João? É isso, tudo bem? Tudo ótimo. Final de semana massa? Foi massa demais, uma ruma de menino lá em casa. Tô sabendo já, tô sabendo. E teve futebol, viu? Teve futebol lá por cá. Legal. Olha, tivemos um final de semana bastante movimentado. Série C e Série D nós tivemos nossos representantes também, mas falando aí de Série A, no sábado o Fortaleza empatou com o Bahia dentro de casa. Infelizmente, eu cantava aqui a pedra na semana passada que a torcida deveria se fazer presente. Infelizmente, não foi o caso. Tivemos pouca adesão por parte da torcida do Fortaleza e foi um empate. Fortaleza saiu vencendo, mas cedeu o empate. O Bahia chegou a empatar, Rogério Ceni inclusive falou poucas e boas, reclamando da arbitragem, o que é normal do Rogério Ceni, mas o fato é que o Fortaleza de novo não consegue vencer. Mais uma vez, ele traz o empate ou continua com o empate, um ponto apenas somado e permanece na 19ª colocação. O que me preocupa com essa campanha do Fortaleza é que são apenas 2 vitórias em 14 jogos. Isso é terrível para quem deseja, quem almeja algo muito maior na competição. São 8 empates, são 8 empates e 2 derrotas, ou 2 vitórias, o que faz com que o Tricolor de Aço hoje some pontos insuficientes para poder brigar nas suas pretensões originais. São 20 gols sofridos, ou seja, uma das piores defesas da competição. Realmente o Tricolor de Aço vive um momento muito delicado, tá? Se prepara para o adversário também forte, e aí de novo dentro de casa, que agora é contra o Red Bull Bragantino. Aí você fala, e a estreia do técnico português Renato Paiva? A gente conseguiu visualizar uma melhora no grupo. O Fortaleza pressionou o Bahia em muitos momentos da partida, mas, de novo, foi ineficiente na hora das finalizações e falhou no gol, por exemplo. Não só naquele gol, ele já tinha falhado 2 vezes, poderia até ter sofrido gol antes. Infelizmente, o momento do Fortaleza é ruim, porém, a gente pode ter uma esperança, já que a equipe começou a produzir algo debaixo do comando técnico do Renato Paiva. Olha só, gente, é tão complicado tudo. A gente já sabia, né? Teve a mudança aí do técnico, mas claro que não é mágica, né? A não ser que a gente comentou semana passada que fosse uma mudança de postura dos próprios jogadores, né? De vamos dar o gás aqui, né? Vamos tentar correr atrás. Mas veio o empate, que não era o resultado mais aguardado, mas pelo menos não foi aí mais uma derrota, né? Isso, totalmente. Exatamente. E aí, vindo para o Ceará, que estava no momento bom, continua, não está ruim, porém agora com uma derrota, não é isso? Desculpa, essa fase boa do Ceará, que você citou, na verdade se refere ao começo da competição, porque o Ceará criou uma gordura, conseguiu manter-se na primeira página por um bom tempo, só que já vem de 2 derrotas consecutivas. Perdeu para o Corinthians, aqui dentro de casa, e agora perdeu para o Internacional, lá no Beira-Rio. O Ceará ainda não venceu fora de casa nesta competição e ocupa, nesse momento, a 11ª colocação. Até conseguiu jogar, mas por conta do índice técnico do Internacional, a gente imaginava que o Ceará conseguiria fazer um jogo mais de igual para igual, até vencendo, por que não, o Internacional. Mas não foi isso que aconteceu. De novo, a gente viu muitas falhas, em especial no sistema ofensivo. Pedro Raul, mais uma vez, jogando sozinho praticamente, tentando fazer a de pivô, mas ele precisa estar de frente para o gol para tentar finalizar. Não foi o que aconteceu. O Ceará não conseguiu criar muitas jogadas, o sistema criativo do Ceará não funcionou nesse jogo. 1-0 para o Internacional, o Ceará perdendo de novo e, como eu falei, perdeu mais uma posição. Nesse momento, ocupa a 11ª colocação.
e encara, tem um jogo difícil, que é o Mirassol, que vem num ascendente espetacular, um time super organizado, venceu o Santos, inclusive, neste final de semana, o Mirassol, e vai encarar o Ceará. A gente espera que, por ser uma equipe mais próxima, mais equilibrada em relação ao Ceará, pode ser que o Ceará consiga um resultado positivo e volte a sonhar por permanecer na primeira página de classificação. Muito bem, mas temos também aí os nossos times Série C e Série D que continuam também, ainda tem uma caminhada longa, né? E continuam aí nas suas competições. Na Série C faltam 6 jogos para esta primeira fase finalizar. Nós temos o Floresta disputando esta competição. O Floresta, que está em 6º colocado, perdeu no final de semana para a Ponte Preta por 2-1, mas ainda é uma colocação interessante, porque a gente previa o Floresta brigando para não cair. E nesse momento está bem, está na fase de classificação, diferente da Série A. A Série C, 8 se classificam para a próxima fase. Então, são fases eliminatórias e classificatórias. A Série A é um estirão, né? Uma competição direta, pontos corridos. O Floresta pode se classificar, mas claro, ainda faltam 6 jogos. O Floresta não tem um elenco tão forte para poder brigar de frente, de igual para igual, com as principais equipes da Série C. Mas agora está super interessante. Pela Série D, nós temos 4 representantes, como a gente tem dito aqui. O Iguatu venceu o jogo no final de semana contra o Imperatriz. Nesse momento é o 4º colocado, falta somente um jogo, ou seja, depende de si. Em vencendo a próxima partida, já está classificado. Aí nós temos o Horizonte, do outro grupo, que venceu, que foi uma surpresa, o Horizonte ter vencido o Santa Cruz de Pernambuco, vem embalado com 3 vitórias consecutivas, estava lá embaixo na zona na última colocação, na lanterna da competição, mas conseguiu 3 vitórias consecutivas, entrou no G4, deixando o Ferroviário fora desse grupo de classificação. Ferrão venceu o seu jogo também contra o Santa Cruz, agora do Rio Grande do Norte, e aí encostou no Horizonte. Horizonte só depende de si. Venceu, está classificado. Se não vencer e o Ferroviário vencer, o Ferroviário é que entra nessa classificação. Então, só tem uma vaga para esse grupo e a briga é cearense. Ou Horizonte ou Ferroviário se classifica. Infelizmente, só vai se classificar um dos dois cearense. E o último que está disputando a Série D é o Maracanã. E aqui eu deixei por último de propósito, porque o Maracanã já não tem mais condições de classificação, mas tem um ponto interessante que vale a reflexão. Maracanã tinha 9 pontos ganhos até aqui. Só que por conta do jogo contra o Iguatu, que o Maracanã venceu por 1-0, houve gritos homofóbicos na arquibancada. O STJD, de forma inédita no Brasil, puniu o Maracanã e tirou os 3 pontos da equipe cearense. Ou seja, eram 9, agora tem 6. Não tem mais condições de se classificar. Fica o aviso, né? Fica o alerta para esses torcedores que chamou o técnico do adversário com palavras homofóbicas, como eu falei, e o STJD puniu de forma severa e de forma inédita. Vale o relato por quê? Por isso mesmo, porque foi inédito, porque é algo recorrente no futebol. Sim. E pode ser que a partir de agora o STJD pese mais sobre essas falas. Então o Maracanã está fora, não tem mais condições de classificar, embora ainda falte uma rodada. Ou seja, aquela coisa de que a gente escuta muito, né? Ai, não, mas no estádio pode tudo, né? Pode esculhambar o outro, pode fazer o que quiser, e não é bem assim, né? A gente, infelizmente, tem visto muitas situações semelhantes a essa, com também falas racistas, né? E que, de fato, acho que se não, talvez tem que... É igual quando a gente comete alguma infração no trânsito, só dói quando pesa no bolso, perfeito, né? Perfeito. Então, talvez trazendo para o futebol, só vá realmente resolver quando pesar. Olha, você vai começar a prejudicar o seu time, né? Vamos tirar aqui uns pontos para ver se isso encerra. Então, tinham que realmente tomar uma atitude quanto a isso, né? Muito válida, muito válida, muito válida. E assim, que não fique somente com o Maracanã, que é da região metropolitana de Fortaleza, mas que isso sirva para o Brasil inteiro. Se por acaso for um Corinthians, se por acaso for o Ceará ou Fortaleza, se for o Flamengo, Fluminense, o Grêmio Internacional, que também seja punido, tá? Que não sirva só para os pequenos, por assim dizer, ou aqueles de menor investimento, que sirva
como uma regra geral para todo mundo que isso aconteça. Aí sim, pode ser que a gente veja a diminuição dos gestos e gritos homofóbicos ou preconceituosos de uma forma geral nos estádios. Concordo contigo, não é um mundo à parte, tá? O estádio não é um mundo à parte. Sim. Faz parte de uma sociedade que precisa ser corrigida e aprender a lidar com sociedade, né? Como sociedade. Então, isso é muito importante. É isso mesmo. Quero agradecer, viu, João?